Boa noite. Oi, pessoal. Nosso bate-papo de hoje será sobre seguro responsabilidade civil, parte 2, né? Estudo de casos com Rock Seguros. E são assuntos muito interessantes mesmo, porque são casos que já aconteceram e que você sabendo do que pode acontecer. Ei, doutora Marina, ei, tudo bem? Sejam bem-vindos. Então, o nosso bate-papo de hoje é sobre prevenção. Porque quando a gente fala de seguro, tentando acenar aqui para a doutora Marina, mas não estou conseguindo. Mas sinta-se abraçada, viu, doutora? Então, continue conosco, mais as suas amigas médicas também, para nos ouvir, dentistas, todo o pessoal da área de saúde aí. É muito, mas hoje nós vamos... O que seriam esses estudos de casos? Esses estudos de caso com base em fatos que já aconteceram, processos judiciais. Ei, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Tá me vendo? Tudo bom? Olá, joia. Estou comentando aqui que o nosso bate-papo de hoje vai ser sobre estudo de casos concretos, né? E o que pode ser evitado. Então, processos judiciais em que médicos, dentistas se viram envolvidos e se tivesse um seguro responsabilidade civil, esse desembolso, sem esperar, ele não teria acontecido. E ainda assim, a questão da duração razoável de um processo, em regra, ela não é observada, né? Porque tem os percalços do judiciário, uma demora, eu digo até que uma demora natural do próprio judiciário, pelo volume de ações que se tem, de toda a natureza, e as ações indenizatórias, elas não são apenas na esfera da área médica, na área do odonto, né? São reparações de dano, e são infinitas as ações de obrigação de fazer, de não fazer, que geram ações indenizatórias que podem ser seguradas, né? E o objeto, por exemplo, a questão de seguro de carro, aí todo mundo corre e compra um carro, vai lá e faz um seguro de carro, não é isso mesmo? Se o carro é novo. Se o carro é velho, ele pensa assim, se bater, eu posso... Isso aqui eu dou conta. O valor do seguro aqui, a franquia, quanto é que vai ser isso aqui? Essa franquia vai ficar alta, é só uma batidinha? Não, então eu nem vou contratar. Mas a gente tem observado que nós, profissionais liberais, estamos despertando para a necessidade do seguro responsabilidade civil. E nesse estudo de casos, a gente vai tratar hoje de uma média de 3 a 4 casos, né, que você está trazendo aqui, sim, super pertinentes, pediatria, dermatologia, fatos que aconteceram, né, fatos da vida real, né, que aconteceram, odonto, exemplo, né? é o melhor exemplo, né? E tomara que a gente, sim, o ideal é que a gente aprenda pelo erro do outro, né? E que a gente não sofra na pele esse erro. E eu estava falando com você nos bastidores sobre como é interessante a gestão, o direito preventivo, o direito médico preventivo na gestão da clínica ou do consultório, independente da pessoa, do profissional, ele trabalhar sozinho ou trabalhar em conjunto. Quando esses contratos que ele faz com o paciente, com o parceiro, com o hospital, eles passam pelo crivo de um advogado e o profissional dá esse retorno para ele, tá ok, vão para frente, faz as minutas, não, isso aqui vão melhorar, e tanto que há essa sinergia entre o advogado especializado em direito médico,
Mas o profissional, aí agora sim, agora esse contrato a gente já pode levar para o paciente, pode levar para o hospital, pode levar para a clínica que está me contratando como parceiro. Isso tudo vai trazer muita segurança, além do que os termos de consentimento livre e esclarecido, que são individualizados, termos de confidencialidade, que é muito diferente, né? Termo de Ei, boa noite, Danilo, seja bem-vindo. Termo de confidencialidade para uso de imagem, som, então é completamente diferente do termo de consentimento livre e esclarecido. Para quem trabalha também com telesaúde, o termo de consentimento que se faz para a telesaúde é diferente também para o termo de consentimento que se faz para um tratamento no dia a dia. Então, tudo isso, a forma, a reciclagem, a orientação que, por exemplo, que eu dou para os meus clientes que me procuram para fazer essa análise e gestão da clínica dele, do consultório dele, há um ganho muito grande, porque a gente faz a reciclagem desde o pessoal da recepção. Por que eu falo desde? Desde que? Porque é ali que vem o cliente. É pela recepção, pelo telefonema, pela rede social. Né? Ele vai dar entrada no consultório, ele vai dar entrada na clínica. E ele também vai ser mantido pelo bom relacionamento que o atendente deu para ele inicialmente e vai dar continuidade. E assim, então, todo mundo ele tem uma parcela de cooperação para que tudo desenvolva no lugar comum. Eita, boa, Liliana, seja bem-vinda. Então, quando você faz tudo isso, essa sinergia de todo mundo, vai fazer com que os erros que levam a uma judicialização, eles podem ser evitados. E caso não seja possível evitar, aí entra em cena a vantagem de se ter um seguro responsabilidade civil, né? Que é exatamente, né, isso que a gente vai tratar hoje. E o seguro responsabilidade civil, que né, a gente sempre comenta, que ele cabe para toda a profissão liberal. E aí, então, para quem está chegando agora, eu sou Maria do Carmo de Lima, advogada, especialista em direito público, direito médico, mestre em ciências da educação, e nosso bate-papo de hoje é estudo de casos com a Roque Seguro. Seja bem-vindo e faça a sua apresentação para a gente começar nosso primeiro estudo. Obrigado aí, doutora. Primeiramente, aí, me apresentando, né? Eu sou o Paulo Henrique, sou o CEO da Roque Seguro. A nossa corretora ela é uma corretora especializada em seguros profissionais, né, da área de responsabilidade. E por que eu escolhi essa área? Seguro de carro, seguro de vida, seguro de casa, todo mundo já conhece, já está tudo classificado. Mas o seguro de responsabilidade civil profissional ainda é um tabu muito grande perante os profissionais, principalmente na área da saúde. Às vezes o médico, o enfermeiro, o veterinário, às vezes também, ele não conhece, às vezes, o risco que ele tem perante ao terceiro, que é o paciente, né? Como você falou no começo, por mais que você tenha aí advogados, né, criando contratos, criando formas de barrar essa entrada de uma ação judicial, a gente não está imune à insatisfação do nosso paciente, do nosso cliente, na verdade, né? E sem mais delongas aqui, vamos aí para o primeiro bate-papo, né? Que é um caso que aconteceu com uma pediatra, não cito nomes, né? Para a gente deixar aí a integridade da pessoa bem fora do processo, mas isso, todas as situações que estão no meu Instagram são de fatos reais que aconteceram, são fatos que realmente ocasionaram danos para os profissionais, né? E o primeiro caso que eu vim trazer hoje é de um pediatra, tá? O pediatra foi condenado em R$ 260 mil por um erro de diagnóstico, né?
os pais ingressaram com uma ação contra o hospital, onde o bebê, após o parto, ele veio a falecer, né? Infelizmente, isso acontece dentro do hospital, acontece dentro das situações, e os pais alegaram falha profissional do hospital e falha profissional do médico, né? Então, o método que foi usado para levar esse bebê, para trazer esse bebê à vida, os pais entraram com uma ação falando que foi um erro que eles não viram no processo ali. E o hospital foi condenado em 300 mil por danos morais e o pediatra foi condenado em 80 mil por danos morais também causados ao pai do bebê, que foi essa situação aí. Além dos valores, né, de custo de processo, valores de indenizações, teve os custos judiciais, né, que é aquele custo do advogado, o custo realmente que é sobre a defesa da sua ação, e a gente acha que às vezes pode não ter um erro profissional e pode ter uma condição jurídica muito boa, um escritório muito bom por trás disso, mas a gente não impede que os pais entrem com uma ação de reparação de danos nessa situação. Então, os pais dessa criança simplesmente acharam que deveriam entrar com a ação e ganharam na justiça, levando o hospital e o pediatra também na mesma ação. Essa ação aconteceu no hospital em São Paulo, né? Que a gente vê aí muitas coisas parecidas no nosso Brasil afora aí, mas que também realmente a gente tem que entender que é uma situação que pode acontecer no dia a dia do médico, né? Aí a gente vai levar aqui agora os casos. Oi, pode falar, doutor. Eu só queria pontuar para você e para quem está nos acompanhando o seguinte: quando se fala do erro, desse erro que foi apontado aí, como foi indenizado, então, em verdade, assim, estabeleceu-se um nexo causal, né, entre a conduta do profissional mais o resultado morte, né, do bebê. Então, por exemplo, em partos, pode acontecer prolapso de cordão. O que é o prolapso de cordão? É o bebê, na hora da expulsão do feto, no parto normal, ele pode se enrolar porque ele vai dando voltas, né, dentro do útero até o final da expulsão. Doutora Silvia, seja bem-vinda, Aline, seja bem-vinda. Então, é até natural que essas manobras aconteçam, mas se ele não consegue desenrolar, porque é um processo natural de desenrolar, e ele não consegue fazer isso, o bebê não consegue fazer isso, aí pode sim ocasionar um prolapso de cordão e, com isso, ele ficar cianótico, pode dar problema para ele, pode nascer com vida e ir a óbito depois, ou então, na hora da expulsão, tem que trocar, já deixou de ser um parto normal e vai fazer um parto cesárea. Mas então, aí, para ficar estabelecido, então, um erro do profissional que faz todo o esforço possível, é necessário, nesse caso, uma perícia médica para provar que realmente ele não agiu com o dever de cuidado, ou então houve negligência, imprudência ou imperícia, alguma dessas modalidades de culpa para que o médico seja culpado, entendeu? Aí isso lá está no Código Civil e... Então, nesse caso, a gente imaginou, né, com certeza, já estava no final, como entrou a seguradora, e aí é aquele caso de denunciação ali de obrigatória, né? Caso ele tivesse um seguro responsabilidade civil, não ia elidir a culpa dele, mas vem a seguradora para o processo e fala assim, opa, peraí, eu tenho um seguro, responsabilidade civil. Então, aí eu vou chamar a minha seguradora. Até a própria imagem dele perante aos outros pacientes que ele tem, se viesse vindo à tona num jornal,
ou alguém defamasse esse médico, os pais desse bebê falar para outros pacientes que aconteceu isso e tal, isso cria uma situação muito ruim no cotidiano do médico, né? Na imagem que o médico transparece para os seus clientes. O seguro também tem uma situação interessante que ele pega essa parte de publicidade e transforma numa coisa menos dolorosa para os pais, né? Então, isso é muito importante também, frisar isso muito no seguro e tem que ser contratado também essa condicional, tá? Ah, interessante. Então tem que saber bem quais as coberturas que está se contratando no seguro, né? E o hospital, é aí Exatamente. nesse caso que você trouxe para nós, ele é responsável por várias coisas, pelo serviço de hotelaria, né, o que é o serviço de hospedagem, o corpo clínico que ele contratou, então assim, vai além e a responsabilidade dele, ou seja, ele tem que desconstituir essa culpa, para que ele realmente fale, não, é culpa exclusiva da vítima, então aqui eu estou fora. Mas quando ele não consegue provar isso, então aí está lá no CDC e também no Código Civil que aquele que contrata e tal, ele vai responder como numa responsabilidade objetiva. Então, não se discute culpa, igual no caso do médico, né? Ou da médica aí, nesse caso aí a gente não precisa entrar, né? A gente não vai saber quem é mesmo, né? Mas assim, então, e ele foi, tá vendo que foi uma condenação solidária, né? Ou seja, os dois, e não subsidiária. Que essa diferença tem o seguinte: a solidária, os dois vão responder, e na hora da execução, aí os dois aqui vão, eu escolho, não, posso ir contra os dois, aqui realmente os dois foram condenados. E na subsidiária, vem um, eu vou resolver o problema com um, e aí depois é que eu vou acionar o outro. Se aquele é insolvente, se o primeiro é insolvente, aí a minha execução vai voltar contra o segundo devedor, né? E nesse caso, quando se tem o seguro responsabilidade civil, em qualquer dessas situações aí, independente aí, a seguradora vai responder, né? Exatamente. Exatamente. Bom, vamos lá para o segundo caso, então, tá? Então vamos. Um dentista, tá? Ele foi condenado a pagar 50 salários mínimos pelo erro do tratamento que ele utilizou, tá? O paciente utilizou o tratamento ortodôntico durante 5 anos, né? E no terceiro ano do tratamento passou a reclamar de forte pressão sobre os dentes da frente, né? Entretanto, o dentista não tomou nenhuma ação mediante para verificar o que havia tido o problema daquela situação e foi constatar uma ocorrência de arquilose e reabsorção do dente 21, tá? Isso é só um tratamento. Aí o paciente alegou que o diagnóstico que ele fez foi impreciso. A situação que ele fez por causa dessa pressão que estava sentindo era uma coisa comum da cirurgia que ele tinha passado e tudo. Só que o que aconteceu? O profissional ele não identificou esse tipo de lesão e não tratou o paciente. E o paciente continuou tendo dores fortes, tendo reclamações de coisas que estavam afetando a face dele, tudo. E aí ele começou a ver um dano moral que poderia ter que ser ressarcido pelo dentista. A ação foi tratada e o dentista teve que pagar 50 salários mínimos por causa do tratamento que ele não ofereceu para o cliente dele no tratamento que ele estava fazendo, né? Então, a gente acha que é só um erro de
diagnóstico ou algum erro que causa uma morte, uma perda de um membro, alguma coisa, não. Até mesmo um erro de tratamento, né? Nesse caso aqui, um tratamento que ele não passou para o cliente dele, ele foi condenado porque o paciente começou a sentir várias dores, ficou muito tempo sentindo várias dores, e ele não suprir de necessidade até técnica para sanar essa dor do paciente, né? Então, a gente consegue entender aí também que o erro de tratamento ele também é passível de cobertura dentro do ciclo de responsabilidade civil. Nesse ponto, então, vale muito lembrar a questão da conduta terapêutica, a conduta adotada pelo dentista, no caso aí, quando do planejamento do tratamento. O que foi? Então, o planejamento do tratamento para o paciente, ele tem que ser muito bem informado. Exatamente. Então, quando você informa, olha, você vai fazer um tratamento, tem toda a documentação odontológica aqui, você já fez as radiografias, está comprovada a sua necessidade do tratamento ortodôntico, a questão do tempo, a medida não tem como precisar de início, mas em princípio você pode ficar tanto tempo com aparelho, você vai ter que fazer substituição de aparelho, você pode ter ou ter necessidade de remoção de algum dente. Então, essa anuência, essa concordância, essa explicação, essa conduta do profissional para com o paciente, ela é muito importante, porque vai trazer esclarecimento e vai dar liberdade para o paciente dizer se ele quer ou não iniciar o tratamento, e uma vez iniciado o tratamento, se ele se dispõe a seguir todas as recomendações do dentista, no caso, né? Ou porque quando esses tratamentos são longos, pode acontecer do paciente se mudar, do profissional se mudar ou de consultório, ou de cidade, tudo, e aí como que fica? Ele falou, olha, pode ter essas ocorrências. No caso de acontecer uma mudança e tal, mesmo assim, você terá que continuar com essa assistência. Eu vou indicar para você um outro profissional gabaritado que vai continuar. Se você quiser continuar comigo, você vai ter que se deslocar para a cidade X, com os custos de deslocamento todos por sua conta e tal. Então, tudo isso é muito assim, e deve, muito claro, tanto para o próprio paciente, quanto para o representante legal dele, ou no caso o tutor dele, ou né, o curador, para que ele não fale assim, olha, isso não me foi informado. Ele só fazia ortodontia, mas um caso hipotético, uma extração que precisava ter sido feito, um tratamento paralelo, não era da especialidade dele, e ele não me encaminhou. Exatamente. Então, às vezes encaminhou, às vezes informou, mas pode ter faltado uma anotação no prontuário, pode ter faltado algum detalhe na anamnese que deixou em branco. E aquele dia, aquelas vezes que o paciente não veio, ele casou, viajou e saiu de férias, ficou um mês sem ir no consultório. Exatamente. Então, o processo que deveria, né? Exatamente. O aparelho dele quebrou e ele não voltou para fazer outro. E aí, então, como ele não tem essa documentação, como o dentista certamente não tinha como provar esses fatos, aí ele falou, aí acaba ficando à mercê de outra pessoa, né? Então, nesses casos, sim, o Código de Defesa do Consumidor, ele ampara muito o consumidor, mas ampara também, mas remete para o Código Civil. Remete para o Código Civil para ver se houve falha na prestação de serviço,
Se essa falha na prestação de serviço que está prevista lá no CDC, ela também tem especificidade dentro do Código Civil, que vai trazer, que é norma de direito material, e que vai trazer as diretrizes. Como é? O que aconteceu de verdade? Ele precisa de ter deveres e continuar com o tratamento de acordo com o que foi falado, né, doutora? Exato. É um direito que o médico tem também. Se o paciente não seguiu o que o médico falou e teve um prejuízo daquele ali, teve que fazer um outro tipo de tratamento, o médico não é responsável. O paciente não seguiu com o tratamento correto, né? Então, o tratamento não sendo seguido pode ocasionar outros casos. Se você está tomando antibiótico, que um caso simples, você está tomando antibiótico, tem que tomar ele durante 21 dias, e você toma só 12, e a infecção volta um pouco mais forte, não é culpa do médico, né? O médico te orientou, tenha lá a prescrição, durante 21 dias, tomar esse antibiótico. Se o paciente não toma, se não toma a medicação corretamente, ele pode ter um agravo da situação, pode achar que o médico pode ter sido errado nessa situação, entrar com uma reparação de danos, e aí sim o médico tem que pagar. Né? Porque exatamente. Foi dever do paciente ele ter o tratamento dele. Mas como ele não seguiu, não é responsabilidade minha, Marta. Exatamente, culpa exclusiva da vítima. E aí o seguro responsabilidade civil vem, a seguradora vem, uma vez acionada, ela vai entrar com uma ação também contra ele, né? Os custos de processo e tudo, né? Exatamente. Sim, claro. Eu só queria deixar claro também essa questão da duração desse processo aí do dentista, o tempo que durou, né? Foi muito grande, né? Olha quanto tempo, né? Quanta dor de cabeça, né? Nossa, geralmente, muitos anos. Qualquer ação, né, que a gente tem que abrir, ou para se defender, ou até mesmo para a gente atacar alguém, se demora-se alguns meses para substituir um advogado, criar uma defesa, ser transitado em julgado, até chegar lá na frente onde o juiz vai decidir se foi ou não, o que vai caber ou não de processo, de indenização, tudo, se leva muito tempo e muita dor de cabeça, né, doutor? Com certeza. Então, nesse caso do dentista, houve condenação por danos morais e danos materiais, né? Exatamente. Porque o dano material aí foi referente ao novo tratamento que ele teve que gastar para consertar a boca, né? Exatamente. Assim, né? Ele fez a opção de não utilizar o dentista dele e ele não podia pagar do bolso dele um outro tratamento, né? Sendo que a origem do problema foi derivada de um profissional. Então, ele tem que escolher outro profissional para reparar o tratamento que o primeiro profissional não conseguiu, né? Então, ele tira a responsabilidade, não. Ele tira o tratamento do primeiro profissional, que ele não gostou e teve o dano aí, e leva para outro profissional para tentar reverter essa situação. E também já tinha acabado aquela relação de confiança, né, que existia, né? Já não tinha mais clima, né, para acontecer. Vi também, né, a questão de correção, juros e correção monetária, né? Sempre tem juros de 1% ao mês, né? É muita coisa. E fora, hoje, a aplicação de correção monetária dos tribunais é o IPCAE, que é o mais alto que tem, né, de correção. E juros de 1% ao mês, são nessas indenizações, porque se fosse contra a fazenda pública, já é diferente, né? Os juros da fazenda pública, ações contra a fazenda pública, aí os juros vão variar, em regra era 0,5%, mas é pela variação da caderneta de poupança, que aí está bem mais baixo, né? Mas para o particular, né? Se você não é órgão público, então aí fica pagando 1% ao mês. Então, correção monetária
juros a partir da citação no processo e dos danos a partir da data da sentença, né? Aí vai depender em regra da data da sentença. E mais honorários, né, de sucumbência e tudo. Então, quanto mais arrasta o processo, mais caro vai ficando, né? Porque vai a questão dos recursos e tudo, né? Ou seja... Uma coisa interessante, doutora, é que geralmente quando acontece esses casos que a seguradora vê que vai se perdurar por muito tempo o processo, eles tentam fazer um acordo entre as partes, né? Em vez de deixar rolar assim, no processo judicialmente, se estender por anos e anos, que vai entrar com defesa, e o pessoal joga por mais tempo, e pede revisão, e pede aquilo, pede perícia, tudo. Isso tudo vai acumulando questões financeiras para pagar no final. Então, geralmente, a seguradora faz o quê? Ela entra com um acordo, fala entre as partes, olha, o seu tratamento vai ficar em 20 mil e a gente vai te dar mais 10 mil de dano moral. Você aceita? Aí, as partes estão aceitando, ela entra no corpo e sana o problema do haver futuro. Entendi. Agora, nesse próximo caso... E que aí a questão fica assim, acaba ficando mais em conta para as partes, né? E a reparação, ela vem no tempo certo, né? Porque eu tenho processos bem... hoje mesmo a gente estava vendo uma decisão de um processo que começou em 2012. E hoje que saiu a sentença, então, olha só, e é uma indenizatória. Então, aí a gente fica até perguntando, será que a pessoa está viva ainda, né? Será que tem, quem que está para, se teve, nesse caso que eu estou falando, foi julgado improcedente, mas, e quando julga procedente, a pessoa que entrou na justiça não consegue viver para receber aquele... Né? Então, essa questão do acordo aí, ela é muito interessante. Agora, a gente vê também que indenização pode ocorrer na dermatologia, né? Eu vi que tem um caso interessante aí, lesão que apareceu na pele do paciente, né? Como que é esse caso aí, Paulo? A gente acha que só cirurgião tem o risco de ter um erro médico, né? Acho que só os cirurgiões que fazem aquelas cirurgias cardíacas, ou cirurgias de cabeça, né? Alguma coisa assim, que estão sofrendo essas condenações, esses erros aí. Mas aí eu trouxe um caso de um dermatologista que perdeu R$100 mil por falha no diagnóstico, né? O paciente procurou o médico para tratar a lesão que apareceu na sua pele, e após o exame, ele realizou o exame, ele fez o diagnóstico e prescreveu uma medicação, tá? Para fazer o tratamento. Só que o anti-inflamatório, o antibiótico receitado lá, só pioraram a situação do paciente. Não foi certo o diagnóstico que ele deu, e passou-se um remédio diferente do que poderia ser tratado. Então, a situação dela agravou, né? A face dela ficou paralisada, e ela foi até o hospital e descobriu que estava errado o diagnóstico desse dermatologista. Ela entrou com uma reparação, né? Ela entrou com uma ação que foi promovida com um erro de diagnóstico, e se caracterizou a responsabilidade civil profissional do médico, né? Aí ele foi condenado a 30 mil de danos causados a esse paciente. E como se a ação durou muito tempo, a correção monetária, os juros, né, os prejuízos se ultrapassou mais de R$80 mil. E, além disso, eles entraram com um advogado para defender, e teve os custos judiciais, no caso, né, que é para constituir um advogado. Os médicos não realizavam procedimentos invasivos, costumavam achar que não possuíam esse risco, e dificilmente seria constituído um erro médico. Mas aí tem um exemplo aí de um dermatologista. A gente acha que o dermatologista não tem esse vínculo de cirurgia, de procedimentos complicadíssimos,
mas o dermatologista foi condenado a pagar uma quantia substancial, né, de aproximadamente, fechou mais ou menos uns R$ 100 mil de custo de defesa e condenações, e que poderia ser tratado, que poderia ter sido pagos uma apólice de menos de R$ 2 mil, né? Se o dermatologista tivesse uma apólice por menos de R$ 2 mil por ano, ele teria toda essa condição de pagamento, de indenização e pagamentos de danos morais, tudo estético até para o paciente, por apenas uma apólice de menos de R$ 2 mil. Né? Exatamente. Então, quando se fala na gestão de clínica e consultório, aí é interessante que a gente já coloca sugere, né, ao cliente para que coloque na sua planilha de custo também o seguro responsabilidade civil. Porque aí ele pode fazer o seguro responsabilidade civil para o consultório, que seria para a empresa, e para a atividade dele e dos parceiros, né? Porque aí, então, porque tem uma distinção, né, de fazer desse seguro para a empresa e o seguro para ele, não é isso mesmo? Tem sim. Quando você passa para a empresa e você coloca todos os que trabalham dentro da sua empresa como segurado, a apólice ela é uma apólice guarda-chuva, né? Ela vai cobrir todas aquelas pessoas que estão relacionadas daquele CNPJ. Agora, se for uma pessoa física que contratou, só essa pessoa física vai ter a condição de custo de defesa, né? Vamos supor que Ei, Lucas. dentro de uma clínica médica, existem 10 profissionais médicos lá e a clínica não tem seguro, mas um profissional tem o seguro. Só que a clínica foi condenada a reparar um dano com o paciente e onde vários médicos foram citados dentro desse processo. O único que vai ter o custo pago pela seguradora é o médico que tem o seguro de responsabilidade civil pessoal, né? Nesse caso aí, difere sim, porque a empresa pode contratar um e resguardar todo mundo, ou apenas o profissional pode se resguardar para ele próprio. Entendi. Agora, isso quer dizer, então, só checando, então, se ele tiver. Mas e aquele prestador autônomo que ele vai lá na clínica, faz um atendimento e faz vários, assim, atende em 10 consultórios por dia. Então, ele não é vinculado a nenhuma dessas clínicas, né? E aí, no caso de acionamento pelo paciente, né? Então, nesse caso aí, vai acionar ele mas foi na clínica X. Então, se a clínica X tem o seguro responsabilidade e esse médico, esse dentista também tem, esse nutricionista também tem, né? Esse fisioterapeuta tem, porque a gente fica muito focado só no médico e no dentista, mas a gente amplia esse rol, né? Quando você fala em erro de diagnóstico, ele é para praticamente para todas as profissões liberais, né? Principalmente da área da saúde. A recusa injustificada de atendimento, né? Se causar algum dano para o paciente, né? Ele se sentir lesado, né? Então, certamente ele vai acionar o judiciário. Então, com essa segurança que o seguro traz para ele, né? Fica até redundante assim, mas é uma verdade, traz uma segurança mesmo, né? Ele vai ficar mais protegido, né? Em outras palavras, seria assim, essa proteção. Que o seguro é para resguardar o patrimônio dele, né? Ele não vai precisar de tirar aí 100 mil, 80 mil, ou no caso que nós falamos do pediatra, de R$ 300 mil, para ter que pagar uma condenação. Às vezes o médico, pode estar no começo da carreira dele, ele não tem 300 mil na mão. Se for um médico com 20 anos, ele pode ter constituído um capital, ele pode ter constituído patrimônio que possa absorver isso. Mas ele não vai querer desfazer, às vezes, de uma casa, de um apartamento, para pagar uma condenação. Então, ele compra um seguro, ele se resguarda através de um seguro, para que não tenha o desembolso de uma condenação
por erro profissional dele, né? Então, eu gosto muito, sim, sempre de deixar claro que todo profissional, independente da área que ele abraça, quer seja de saúde ou não, ele faz sempre o certo. Ele caminha pelo lado da positividade para fazer o certo. Pode acontecer algum erro durante o percurso, por isso que a análise da responsabilidade dele passa pela culpa e não pelo dolo, em regra, porque se ele fosse o dolo é a vontade livre e consciente de fazer mal a alguém. É como você pegar um carro e falar, vou pegar o carro aqui e vou sair em alta velocidade e vou matar todo mundo. Então, assim, não é isso. A responsabilidade do profissional, ela é balizada por alguma falha que imotivadamente que ele não quis fazer, por isso que é subjetivo, por isso que é uma coisa assim que move ele, não foi porque foi deliberadamente aquilo ali, aconteceu, então vamos descobrir o porquê que aconteceu. Às vezes ele estava querendo, assim, e sempre, né, na melhor das intenções de salvar a vida, igual essa médica ou esse médico aí, na questão do parto, a ideia era realmente salvar a mãe e o bebê. Aconteceu algo durante o nascimento, né, que veio causar o prejuízo, então ele está respondendo por isso. Às vezes não tinha outra pessoa lá no hospital e ele foi fazer o parto e aí ele não tinha habilitação suficiente para isso, então ele pode responder por imperícia. Isso tudo a gente está assim, no julgamento, assim, muito alheio, porque é um estudo só da situação da responsabilidade. E o hospital responde porque ele deveria ter à disposição um obstetra, né? Um médico obstetra de plantão para o tempo todo ali, porque as situações de parto, elas podem acontecer qualquer hora. Então, aí... Exatamente. E a gente vive num Brasil de condições, né, de proporções continentais, e a gente sabe essas situações que elas ocorrem, né? Então, quando a gente trata disso assim, olha, o seguro vai proteger o seu patrimônio, igual você bem já falou aí. Mas o que vai proteger você de erros são estudos, esclarecimentos. Essa assessoria, eu acho assim, até mesmo você, quando um cliente te procura para contratar um seguro responsabilidade civil, você já falou isso, eu acho muito interessante seu posicionamento, dizer, olha, isso aqui a gente está segurando o seu patrimônio. O seu dia a dia conta com uma assessoria jurídica especializada na área médica, na área do odonto, com direito preventivo e tal, para que você possa se escudar, para você fazer com que você tenha elementos, caso aconteça uma ação judicial, você tem elementos suficientes para provar o contrário do alegado pela outra parte. É isso mesmo? Eu tenho um amigo, doutora, que ele é também especialista também, como você também de direito médico, e também é do direito médico, né? E eu sempre falo com as pessoas que às vezes ele manda para mim, tudo assim, às vezes o pessoal me pergunta, pô, Paulo, então se eu tiver um seguro desse aqui, eu posso dispensar meu advogado. Eu disse, não, cara, não, uma coisa não anula a outra, né? O seu advogado, ele vai te trazer todo o contexto de documentação, todo o contexto de defesa para você, o que você pode, o que você não deve, o que você deve fazer numa situação e tudo, como é que você consegue se resguardar e tudo. O seguro, ele vem no mesmo patamar, porque quando o advogado supre todas as necessidades de informações para o médico, né, para o profissional qualquer, ele está gerindo informação, mas ele não está impedindo de um terceiro entrar com uma reparação de danos. Né? Então, Exatamente. a função do advogado ele é muito importante. Eu falo para os clientes todos, olha, se você não tem uma assessoria jurídica, se você não tem um advogado de estudo de informação,
procure um. Se você quiser, eu posso fazer algumas demandas para você, mas, cara, não deixe de contratar a- o jurídico e não deixe de contratar o seguro. Porque uma coisa não é Uhum. natural. Você não está comprando um Isso. seguro para agora eu não posso mais advogar, não preciso mais de advogado e eu vou ter um seguro se deixa o que Deus quiser. Não, não é assim. Tanto é que quando a gente percebe que o profissional ele tem uma assessoria jurídica, o seguro sai mais barato, né? Porque É ele tem a isso. tem, com certeza. Bem lembrado, bem lembrado. Se a gente percebe nas minhas tratativas com os meus clientes, eu falo sempre com eles, cara, não deixe o seu advogado em segundo patamar. Você tem que pegar seu advogado, levar debaixo do braço, dar a mão para ele e falar, cara, posso fazer isso? Não. Posso fazer isso? Pode. Posso fazer isso? Não. Posso fazer isso? Pode. Isso aqui tá correto? Tá, não tá. Aí ele fala comigo, pô, mas então eu vou contratar um seguro e dispensar meu advogado. Não, cara, não faça isso de maneira nenhuma, porque uma coisa não anula a outra. Uma coisa é você ter informação e a outra coisa é uma proteção, né? O seu Exatamente. advogado ele vai te beneficiar de todas as ferramentas que você precisa para te resguardar sobre qualquer acusação. Agora, você não está 100% blindado de uma Não condenação. existe, né? Não Não existe, existe né? Não essa. existe blindagem, né? Exatamente. A única coisa que Esse pensamento pode ter errôneo, né? a única que você pode ter é uma proteção do seguro. Né? Se caso acontecer e você vier ter que ser acionado na justiça, você pode pagar, inclusive, o seu advogado de confiança para entrar com uma ação de defesa para você. E se tiver alguma condenação no futuro, esse seguro paga, você não precisa tirar o dinheiro do seu bolso. Né? Eu sempre deixo isso Uhum. bem claro para os meus clientes. Deixa eu te perguntar, e para outras profissões como nutricionista, psicólogo, Todos elas terapeuta, esse seguro responsabilidade civil também cobriria? têm também. Qualquer área profissional onde uma pessoa teve que tratar com uma cadeira numa faculdade é passível de ter um seguro de responsabilidade civil. Recentemente agora teve um amigo meu que indicou um químico para fazer seguro de responsabilidade civil. Só que o caso dele, ele é responsável por uma farmacêutica, né? Ele é o químico que faz lá as dosagens, não sei, tudo. E ele me procurou, seu Paulo, posso fazer? Eu sou químico, não sou farmacêutico, eu sou químico. Eu sou responsável por fazer a formulação dos produtos, alguma coisa assim. Aí eu falei assim, não, a gente tem condição de colocar, foi até muito difícil de achar exatamente para a produção química, então só 2, 3 seguradoras faziam, 2 delas declinaram isso, não tem ideia, mas a gente conseguiu fazer para ele. Por quê? É uma profissão que envolve risco, mas ninguém processa um químico, né? O Entendi. químico, para ser processado, ele tem que passar o processo tem que passar na empresa, a condenação tem que vir recaindo através do químico para ele ter que responder o processo. Né? Geralmente, quando o químico assim, ele é responsável, é só depois que a empresa foi descaracterizada do processo, que é a desconsideração da personalidade jurídica. Né? O químico fez uma mistura errada. Aí sim a gente vai tentar achar um seguro para ele para resguardar a produção dele. Foi difícil, mas a gente conseguiu. Então, assim, todas essas áreas de faculdade, que a pessoa fez uma faculdade durante 4, 5, 10 anos, a gente consegue fazer um seguro para ele. Tá? Então, assim, farmacêutico, dentista, advogado, médico, engenheiro, todas essas profissões que são mais, como eu digo, mais corriqueiras no mercado, a gente tem seguros assim, específicos para cada tipo de área. Entendi. Então, é porque normalmente, quando a gente fala em ações de obrigação, de indenização, pensa-se muito, por exemplo, na área médica, pensa muito no cirurgião plástico, Exatamente. porque ele tem uma
atividade dele, que é de meio, né, para se atingir um resultado, mas se ele prometer que vai atingir o resultado X e não cumprir, aí a obrigação dele passa a ser de resultado. Não alcançando aquele resultado, aí cabe indenização. E nas outras profissões e nos outros casos, né, que a gente viu aqui, a gente viu que é cabível também na questão de erro de diagnóstico, né, na questão de tratamento, do não acompanhamento, né, das intercorrências que advêm. Cabe também, o contrário também cabe, né, quando o paciente ele não cumpre a sua parte, aí vai caber o profissional de saúde que foi acionado, ele pode também entrar com uma ação contra o paciente, né, que indevidamente difamou ele nas redes sociais e tudo, e também, ou até na própria ação em que ele se sentiu moralmente atingido, né? Houve o declínio do número de pacientes, porque houve uma divulgação negativa desse fato na imprensa e por aí vai, né? Então, assim, esse estudo dos casos que você trouxe hoje foram, assim, muito interessantes, porque eles saíram do lugar comum, né? Porque ele saiu e falou, opa, a questão do dermatologista, né? O erro de diagnóstico do dermatologista, né? Pensa assim, nossa, onde que um dermatologista vai? Questão, errou a dose, errou o antibiótico e ali causou uma lesão maior, né? Pode haver uma deformidade e tudo, e aí tem a questão da estética, né? O dano estético, ele está dentro do dano moral, mas ainda assim, na hora de repartição, na hora da condenação, faz a condenação em separado. Há tribunais que fazem só para dano moral, outro faz para dano moral e dano estético. Exatamente. Além do que, a gente não pode esquecer do dano material, que se divide em lucros cessantes e danos emergentes, né? Ou seja, aquilo que você já gastou, aquilo que você deixou de ganhar, né? Que são os lucros cessantes, e tudo isso é quantificável, tudo isso tem um valor. E quando você quantifica, a gente chega nesses valores assim astronômicos, né? 100 mil reais, mais a defesa da condenação, 300 mil reais. Então, assim, mesmo que a pessoa tenha um capital constituído, ninguém pensa que vai ser acionado, né? A gente trabalha no sentido de não errar. Ninguém nasce assim. A gente sabe que é humano, que é falho e falível, mas a gente acredita muito e a gente contribui muito para a questão da confiança, né? Não, o paciente, eu tratei ele muito bem durante o período que ele esteve comigo, e aí ele não vai me acionar judicialmente. Pode ser que sim, pode ser que não, porque isso vai passar também como que foi a conduta sistemática, né? Como que foi o meio de comunicação, como foi a forma como você comunicou para o paciente determinado fato, como que, se você entendeu a dor do paciente com relação àquela doença, o que aquela doença, aquele mal trouxe para ele, como que você conduziu, olha, tem esse tratamento, você ofereceu a opção para ele, e vocês chegaram num denominador comum, qual que foi o melhor tratamento, o custo de tratamento, a forma de pagamento desse tratamento, e aí para depois chegar na ação. Isso tudo a gente chama de planejamento, com a participação sempre do paciente, do familiar do paciente que está assistindo a ele, tudo dentro dos contratos que nós já comentamos. Para cada tratamento vai ter também a questão dos termos de consentimento que a gente está falando, né? Então, isso tudo é muito interessante. Todo esse conjunto de orientações que passa pela advocacia preventiva e consultiva e vai sendo desenrolar. Então agora o meu consultório está montado
não preciso mais de advogado, não preciso mais de seguro. Não, gente, a vida segue e todo mundo segue junto com ela. Não é isso mesmo? Tá. Ô Paulo, eu quero te agradecer novamente. Você sabia que a gente falou mais de 50 minutos? Olha só que bate-papo bom. Se deixar, a gente fica mais 2 horas conversando. Pois é, olha, convidadíssimo, né, para a gente continuar batendo papo outro dia, tá? Muito bom, eu gosto muito de conversar com você, aberta aí para as parcerias com você também, tá? Claro. E a recíproca aqui também é verdade. Eu já tenho te indicado também para falar. Por exemplo, olha, está entrando o doutor Rômulo Greco aí, a gente vai acenar para ele. Ele é um ardente defensor, ele é um cirurgião dentista e ardente defensor do seguro responsabilidade civil. No outro dia a gente até comentou, né, que ele sempre fala isso, né, ele mora na Europa e sempre fala isso, que lá, isso é uma realidade, isso que você está fazendo aqui para dar conhecimento, isso que a gente está fazendo aqui para dar conhecimento ao mundo da importância do seguro responsabilidade civil. Nos Estados Unidos não se faz nada sem o seguro responsabilidade civil. Na Europa também pelo mesmo caminho. E as negociações pré-processuais, a primeira pergunta, né, eu estou pegando o gancho da conversa que eu já tive com ele, a primeira pergunta que se faz é, você tem seguro responsabilidade civil? Quais são as suas coberturas? O prêmio, qual que é? Vamos conversar sobre isso, né? Então, para depois vai para a justiça. Você já teve alguma condenação? Você já foi acionado alguma vez? Porque aí vai a questão do valor da condenação agora, para ele começar a quantificar isso num acordo, isso tudo vai interferir, né? Então, olha, você é reincidente, não é reincidente, você tem muito tempo de profissão, você né, está começando agora, né? Então você já tem uma estrutura que pode suportar uma indenização, mas eu tenho um seguro, responsabilidade civil, com essas e essas coberturas, e aí é isso que a gente trouxe hoje, e nesse sentido, que o seguro, responsabilidade civil, ele vai proteger o seu patrimônio. O doutor Flávio Pedra entrou, seja bem-vindo. Nós vamos esticar nosso papo só mais um pouquinho, porque estamos assim com presenças muito ilustres aqui, tá? E a gente está falando isso, no direito preventivo, traz o seguro responsabilidade civil para que não deixar que... Estou pegando um gancho seu aqui, olha. Não deixe a sua carreira e seus negócios desprotegidos, né? Exatamente. Eu vou dizer também, doutora, que a gente não compra o seguro pensando na gente, só na gente. A gente compra o seguro pensando no nosso cliente, né? No meio médico, os nossos pacientes. Então, se acontecer uma coisa, estou com uma cirurgia marcada e acontece alguma coisa comigo, eu sofro um acidente, eu não posso ir à cirurgia, e essa cirurgia se agrava e o paciente morre, poxa, eu vou ser condenado? Vou, mas então o meu paciente vai ter também um resguardo financeiro, porque foi uma atitude, foi um erro profissional meu, mas que também o meu paciente está se resguardando aí sobre as condenações pecuniárias, né? Então, não é só para mim o seguro, são para os meus clientes e para os meus pacientes também. Tem que pensar nisso. É interessante. Aí você pensando no todo, fica mais fácil, né, de se compreender a necessidade, né? Deixa de ser um pensamento egoísta, né, para pensar no todo. Olha, com isso aí eu estou resguardando essas possibilidades que pode atingir, vou resguardar por tabela também o meu paciente que veio me procurar. Então, e essa confiança que foi estabelecida inicialmente, que no meio do caminho houve um tremor nela, ela pode voltar a ser restabelecida. E por que não, né? Porque as partes vão entender que a falha realmente foi humana e não intencional, e que essa reparação ela aconteceu e a vida seguiu e podendo seguir da melhor forma possível com continuidade, né? A ideia
é que um raio não caia duas vezes no mesmo lugar, né? É verdade. Espera-se que não caia, né? Espera-se que não caia, né? Espera-se que não caia. É Paulo, eu isso vou aí. me despedir de você, tá? Muito boa E essa te conversa. agradecendo mais uma vez pelo nosso bate-papo. Eu realmente nem vi passar. Eu só tô com medo de daqui a pouco a gente dá uma hora que a gente corta a gente Eles pelo desligam pé. a gente. Né? É o É, sistema, né? E a gente aderiu a ele, tá bom? é isso aí. Te Obrigado desejando aí, uma boa doutora. noite. De E nada, precisando da tá? gente aí, pode contar com a gente. Um grande abraço a todos que nos assistiram aí. E precisando de É, qualquer indicação, a doutora Lívia tem nossos contatos aí, pode entrar em contato com a gente. agradecendo também cada um dos que estiveram aqui, das pessoas que nos seguem, né? Compartilhem essa live. Ah, e outra coisa que eu queria te E, pedir, eu posso compartilhar essa live nossa no meu canal no YouTube? claro, com certeza. Pode, Ah, fica à então tá vontade. joia. Eu vou colocar lá também, porque tem um público diferente, né, que talvez não esteja aqui, e que isso é muito bom para ele saber, tá bom? Para Legal, todo pode mundo ficar à vontade. saber, tá joia? Então, muito Obrigado. obrigada e boa noite. Boa Eu noite vou para você. compartilhar agora, tá? Sem problemas. Um grande abraço. Tá joia. Grande abraço.